Olá pessoal, mais uma vez juntos para dar continuidade aqui sobre a quinta classe, os sentinelas ou vigilantes ou vigiadores. Por que tem esse nome? Porque eles vigiam os atos dos homens, tudo que acontece no planeta Terra. Antes de dar continuidade, quero te pedir, se inscreva no nosso canal, nos dê um like, compartilhe com seus contatos, deixe seus comentários aqui no rodapé, os quais são muito importantes para nós. Bom, veja bem, eu falei que hoje, atualmente, esse tribunal é formado por 70 sentinelas. Mas no início do mundo eram 200 sentinelas. São os mesmos 200 que caíram no pacto do Monte Hermon. Um bom texto para você ler é Judas. Judas é um bom texto para a gente ler. Ou Pedro, que fala de anjos que estão presos em algemas eternas. Esses anjos são esses 200, porque os outros anjos, eles estão nos ares. Efésios 2:2, Efésios 6. Bom, mas aí a questão que eu quero dar continuidade aqui é o seguinte: as tragédias que acontecem na Terra não são por um acaso. Todas elas têm uma explicação. São pessoas que amadureceram para aquele momento. É isso mesmo. Cada ato nosso, cada decisão nossa, nos amadurece para a ceifa, para a glória ou para a vergonha eterna. E aqui eu vou mostrar dois textos que eles vão elucidar o que eu estou falando. Por exemplo, você vai descobrir que morreram pessoas naquele avião. Às vezes eu digo assim, quando morre uma pessoa, a pessoa fala assim, mas a pessoa é tão boa. Tem gente que é bom e morre, mas ele era um bom que não era útil para Deus. Ou era muito útil para Deus e aquele era um momento de morrer mesmo. Porque Deus recolhe também os seus santos, quando eles completam a carreira. Então, quando uma pessoa morre, deixa eu dizer uma coisa aqui, você pergunta assim, fulano, ele já estava maduro para ser colhido, no sentido espiritual? Ele tinha completado a carreira? Essa é uma pergunta que você pode fazer. A outra é, ele não estaria vivendo uma vida irregular? Fora do propósito de Deus? Porque a Bíblia fala, se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Não, nem cristão ele era. Mas você vê o caso de Herodes? Ele não estava se ensoberbecendo? Veio um anjo e o feriu? O julgamento começa pela casa de Deus. Verdade. Os filhos desse mundo não são tratados, a não ser que eles venham ter um alto grau de soberba e se elevem a um ponto onde os sentinelas têm que agir, como você vai ver que agiu com Beltesazar, agiu com Balaão, agiu com Herodes, e aqui a gente vai ver com esses cristãos, esses judeus aqui que vieram a falecer. Deixa eu mostrar o tribunal para vocês de maneira mais clara aqui. Lá falou que era por sentença dos sentinelas, capítulo 4 fala, esse julgamento, falou para Nabucodonosor, é pelo tribunal, sentença dos vigilantes. Vou te mostrar esse tribunal aqui no versículo, capítulo 12, versículo 58, diz assim, quando, pois, vais ao teu adversário e ao magistrado, procura livrar-se dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te entregue à prisão. Digo-te que não saia dali enquanto não pagares o derradeiro centil. Em Mateus 5 fala que se você tem um problema com seu irmão, entre em acordo com ele enquanto estás a caminho. Ou seja, enquanto você está vivo. Para que você não seja entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te entregue ao juiz e seja recolhido à prisão. Veja bem, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, uma ira, você vai para um tribunal secular? Aqui o senhor está falando de um tribunal secular? Só a ira contra o irmão, é algo que está dentro de você, um ódio contra o seu irmão, te leva para um tribunal secular, um tribunal do mundo? Obviamente que está falando aqui de um tribunal celestial. Porque o único que pode sondar e esquadrinhar essas coisas é o Senhor, que sabe a intenção do nosso coração. Então, aqui é um tribunal, esse aqui é um tribunal celestial. Eu nem vou falar da prisão aqui agora, porque vai ficar para um outro estudo. É muito interessante. Onde é essa prisão? Onde é as trevas exteriores? Mas eu não vou falar disso aqui agora. O ponto é o seguinte, a Bíblia não tinha divisão de capítulos nem de versículos. Então você vai entrar no capítulo 13, mas aqui não era o capítulo 13, aqui era continuidade da porção. Você vai ver que o assunto do capítulo 13 tem tudo a ver
com o que nós estamos falando aqui e o que foi falado no capítulo 12. Olha lá. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue de Pilatos misturava com o sangue de seus sacrifícios. Você vai ver que é o seguinte, tinha uma guerra entre Pilatos e Herodes. E aqui os judeus foram adorar. E aí, quando eles foram adorar, o que aconteceu? Eles acharam que eles estariam seguros dentro do templo. Os soldados vieram por detrás, passou pela porta de Nicanor e cravejou a espada nesses galileus que vinham da Galileia. Interessante que o sangue tinha um rego onde o sangue dos sacrifícios iam, o sangue dessas pessoas se misturaram. Ou seja, uma morte muito trágica. Eles morreram lá no templo do Senhor. Então as pessoas perguntavam, o que esse pessoal fez? Para morrer no templo do Senhor no momento do culto. As pessoas sabiam que ninguém morria por um acaso. Aí vai responder aqui, ó. E respondendo Jesus disse-lhe, cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por ter padecido essas coisas? Tipo assim, você acha que eles foram piores do que os outros? Então, se eles não foram piores do que os outros, por que eles morreram? Aqui é uma boa pergunta, não é isso? É porque, na atitude, eles são iguais aos outros. Só que eles são iguais, mas eles estão amadurecidos. Chegou um ponto de tanta oportunidade que foi dada. Eu falei aqui no início, vou te repetir. Tem gente que é um servo inútil. Ele não faz mal algum, mas também não faz bem algum. E a inutilidade leva ao corte. Isso é uma lei que é para todas as coisas da vida. Até dessa vida. A inutilidade leva ao corte. A figueira aqui vai falar que ela foi cortada. Porque ela não produzia fruto. Dentro do mesmo contexto que do capítulo 13. Inutilidade. Você é uma pessoa útil para a sua família? Para a sociedade? Você é útil para Deus? Você que se diz servo de Deus? Você que é filho, você é útil? A inutilidade leva ao corte. Guarde bem isso. E aí vai dizer assim, não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Uai, que uma ameaça que o senhor está falando para eles. Se vocês não arrepender, vocês também vão ter o mesmo destino, vão morrer. Aqui é morte física que está falando. Vão ter o mesmo destino, de morrer com a espadada. Aí você fala assim, mas quando é que foi isso? Uai, o Senhor falou isso aqui no ano 33. Só que eles não estavam maduros, né? Ah, mas quando chegou no ano 70, já está todo mundo madurinho. E aí teve a invasão de Tito. Morreram mais de 1 milhão de judeus. 100 mil foram levados escravos para a Itália, para Roma. Aí, como eles não se arrependeram, rejeitaram o Messias, quando chegou nesse ponto, eles já estavam maduros. Ou seja, ao ponto de serem ceifados, no sentido negativo. Porque tem a ceifa no aspecto positivo. Paulo falou, completei a carreira, guardei a fé, aguardo a coroa da justiça. Ou seja, completou a carreira? Opa! Tem gente que completa a carreira com 20 anos, 30 anos, viveu uma vida toda dedicada ao Senhor, e o Senhor falou, agora eu vou te escolher. Mas tem gente que viveu uma vida totalmente irregular, teve N oportunidades, fala assim, quando eu ficar velho eu vou buscar o Senhor. Talvez a pessoa não fique velha, ela morre antes. Bom, cada pessoa vive de uma maneira, toma as suas atitudes que vai culminar na ceifa. Você pode ter certeza disso. Eu poderia mostrar aqui mais um texto aqui, ó, mais um texto. Olha lá o versículo 5, 4. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Tá vendo? Eu estou falando assim que o povo que habita em Jerusalém e os 18 que a torre de Siloé caiu sobre eles. Ele estava com todo mundo no mesmo nível. Então a pergunta é, então por que os de Siloé morreram? Por que não morreu todo mundo de Jerusalém? Ele vai responder, ó. Não, vos digo, antes se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Perecerei aqui está falando no sentido físico. Porque você fala assim, morrer no sentido físico de tempo, todo mundo vai morrer, claro. Mas está falando de um juízo. Pastor, por que você pode afirmar que está falando de juízo? Olha lá o tribunal de Meirim, que foi citado no capítulo 12. Né? Então, essa é a parte que eu queria compartilhar sobre os sentinelas.
Eu vou depois entrar nisso com mais detalhes. Mas por hora, só esse sentimento. Nós vamos agora para a 6ª classe, tá certo? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.